Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da nossa série de vídeos para ajudar vocês a estudar para a prova, preparar e lembrar as coisas para o vestibular, com o tema de química, né? E hoje o primeiro vídeo vai ser sobre a história da química, porque para a gente entender e começar a estudar modelo atômico, fazer ligação química, vamos entender a historinha da química. É um pequeno trecho, obviamente, a gente vai fazer um resumo, porque os vídeos são curtinhos, mas vamos começar então. A química sempre existiu, ela é uma das áreas das ciências da natureza, e como ciência da natureza, a gente simplesmente observa aquilo que já existe e tenta postular, tenta trazer teorias para poder reproduzir os resultados que a gente observou. Então, a química existe desde sempre, foi ela que propiciou o surgimento do universo, do nosso planeta e aí da vida e tudo mais que existe. Mas a história da química a gente traz a partir de um determinado momento e a gente começa a contar da pré-história, começa a contar lá dos nômades, porque é dali que aquilo começa a surgir, que vira uma ciência como a gente conhece hoje. Bom, por que a gente começa dos nômades? Porque os nômades, eles não viviam por muito tempo, né? O grande empecilho era justamente a vida deles, eles não tinham um lugar fixo, né? Eles estavam sempre mudando de casa. E por que eles faziam isso? Porque eles não tinham alimento, né? Então eles consumiam o alimento que tinha naquela região, aí muda, vai para uma outra região em busca desse alimento novamente, porque ele não sabe plantar, né? Não sabe cultivar a própria comida. Com isso, eles morrem no meio do caminho. Então a expectativa de vida desse nômade é muito baixa, ele não vai sobreviver por muito tempo. Quando que isso muda? Quando ele consegue dominar o fogo. O fogo também é algo que sempre existiu, mas esses hominídeos ainda não sabiam como dominá-lo, né? Se você chegar muito perto do fogo e não conhecer, você vai se queimar, você pode não saber produzi-lo e tudo mais. Quando ele consegue o domínio do fogo, ele leva aquecimento para dentro da caverna, ele consegue afastar alguns animais que poderiam atacá-los. Ele consegue produzir ferramentas, então o domínio do fogo é muito importante para o desenvolvimento da espécie humana, porque nós somos descendentes desses hominídeos e se eles não tivessem conseguido, não tivessem tido sucesso na evolução, a gente nem tava aqui. Bom, mas e aí, né? Se a gente for olhar por uma parte mais biológica, um outro marco histórico importante ali do nômade foi quando ele observa, né, uma semente na terra, depois ela começa a brotar, essa observação acima de observação, até que ele tenta reproduzir e consegue plantar. Então, o domínio do fogo, junto com o desenvolvimento das técnicas mais básicas de agricultura, permitiram que esse nômade se estabelecesse num só lugar. Estando num só lugar para ele foi mais tranquilo, né? Ele corria menos risco, porque de uma caverna para outra morria de fome, morria do ataque de outros animais. Agora ele tá num lugarzinho só, ele corre menos risco. Se ele corre menos risco, a expectativa de vida aumenta. Nesse momento, o cérebro desse hominídeo também aumentou de tamanho, porque ele viveu mais tempo, ele aprendeu mais coisa, aquele cérebro se desenvolveu. Até que chega num ponto em que a gente consegue desenvolver tanto a inteligência, a gente vai dar um salto agora da pré-história e vamos lá para a filosofia grega. Né? Então, nesse meio tempo, aí muita coisa desenvolveu, muita coisa aconteceu e a gente chega lá na filosofia. Quando os filósofos gregos começaram a tentar determinar do que as coisas eram feitas, começaram a surgir as primeiras ideias do que seria um átomo, né? Primeiro nome que a gente vê ali é Empédocles, que sugere que todas as coisas sejam feitas a partir da junção dos 4 elementos, terra, ar, água e fogo. Mas logo em seguida, Leucípio, Demócrito e outros 2 filósofos falaram: tá estranha essa história. Do que é formada a água? Do que é formada a terra? Será que só os 4 elementos? Não, eu acho que deve ter alguma coisa que é assim. Se eu for dividindo a matéria, dividindo, vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais dividir. Esse ponto que eu não consigo mais dividir, eu vou chamar de átomo,
porque átomo é indivisível. E aí esse átomo é então do que são formadas todas as coisas. Depois apareceu Aristóteles com a ideia de que quem estava certo, na verdade, era Empédocles. E aí o Aristóteles chega e fala, não, o Leucipo e o Demócrito não tem muita razão não, eu acho que é o Empédocles que estava certo. Por fim, depois de tanta discussão, hoje a gente já sabe, né, existe um átomo, não é como o Leucipo e o Demócrito propunham, né, porque eles entendiam que era a menor parte e hoje a gente sabe que tem coisas menores dentro dos átomos. Mas existe um átomo. A ideia que o Empédocles e que depois o Aristóteles veio aprimorando, né, que não eram só os 4 elementos, a gente ainda tinha mais características para uni-los, né, o quente, o seco, o frio e o úmido. Ela não está correta, mas ela serviu para nos avisar que tudo que existe é formado pela junção de elementos diferentes. Não é elemento terra, ar, água e fogo, né? São os elementos químicos, mas se eu misturá-los em proporções diferentes, em quantidades diferentes, eu vou formar sim tudo o que existe. Então, esse primeiro momento a gente chega na definição do que é um átomo, né? Apesar dessa definição ter sido aprimorada. Num próximo vídeo, a gente começa contando um pouquinho da alquimia para entrar na química lá do laboratório e depois a química, como ciência, que é o que a gente trabalha, tá bom? Esse foi nosso primeiro vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!